Olá, estou aqui de volta para falar dos livros que estão chegando nas livrarias, que estão chegando aqui em casa. Separei essa pequena pilhazinha aqui para a gente conversar um pouco hoje. Muita coisa interessante, acho que para todas as praias, para todo tipo de leitor. Começando com o Rui Castro. Eu gosto de música, compilação de artigos dele para a imprensa, 4 grandes sessões, samba, carnaval, bossa nova e jazz. Acho que ele escreve muito bem sobre isso há muitas décadas. Acho que é um belo panorama do gosto dele, do gosto do Rui, que acho que é um gosto muito trabalhado ao longo desse longo período de colaboração dele para a imprensa brasileira em diversos veículos. Mas é uma boa forma da gente historicizar, né, o que é a produção de música popular no Brasil. Essa música popular de altíssimo nível foi criada nos Estados Unidos, as comunicações entre esses dois grandes polos de produção de música popular, né, com essa fusão que vai se dar na Bossa Nova. E acho que o Rui trata disso como poucos aqui no Brasil. Eu gosto de música, ele disse que esse é um título de livro que ele sempre quis dar e que só estava esperando a ocasião certa para utilizar, tá? Que acabou de sair pela Companhia das Letras. Aí eu vou falar de uma das minhas favoritas, Ellie Smith, autora britânica, nascida na Escócia, em Inverness, ali nas Highlands, lá no norte da Escócia, uma escritora incrível, acho que desses escritoras, né, escritores e escritoras que hoje têm trazido a literatura contemporânea para um novo lugar. Ellie Smith provavelmente é uma das mais importantes. Ela há muito tempo está produzindo, os livros dela sempre estão sendo indicados a prêmio, mas é uma escrita que tem um pouco de poético, mas tem um jogo, toda frase tem uma graça, tem uma construção elaborada, nada tá ali de graça, assim. Então eu tenho um prazer enorme lendo Ellie Smith, e eu acho interessante porque essa é a primeira incursão dela pela uma narrativa distópica, onde ela imagina uma sociedade muito próxima da nossa, com todos os nossos aparelhos eletrônicos, nossos smartphones, com o avanço da IA, mas já colocado em outro lugar e, obviamente, com um efeito distópico, com coisas estranhas e terríveis acontecendo. Estou bem curioso para ler esse Glyph, Ellie Smith, que acaba de sair pela Amarcord, selo, né, da editora Record. Aí, outro cracaço que está tendo boa parte da obra sendo publicada pela primeira vez no Brasil, James Baldwin. Essa é uma compilação de ensaios, Ninguém Sabe o Meu Nome, está saindo agora. É do período que ele está morando em Paris, e esse é um espaço muito interessante para o Baldwin explorar, tanto de enxergar os Estados Unidos à distância e vendo toda a loucura racial daquele país, né, tudo que ele viveu na pele, sobre o qual ele reflete desde que começa a escrever, e ao mesmo tempo essa perspectiva de ser um negro, um imigrante negro na Europa, numa grande cidade europeia como é Paris, ali dos anos 50, anos 60. James Baldwin, Ninguém Sabe o Meu Nome. Aí vamos voltar para o século XIX, para o começo do começo da história do romance policial, aquele que provavelmente muitos dizem ser provavelmente o primeiro, né? O livro é o livro que dá é a história que dá início a essa tradição de investigação, de romance policialesco. Essa compilação da editora 34, Dupin. Dupin é personagem do Edgar Allan Poe, e que aparece pela primeira vez nos Assassinatos da Rua Morgue. É um dos 3. Aqui a 34 acaba compilando as 3 histórias que o Dupin protagoniza. Os Assassinatos na Rua Morgue, que seria esse texto que daria início a essa tradição do romance policial, depois Os Mistérios de Maria Roget, e depois A Carta Furtada. Para quem gosta de romance policial e quer conhecer a gênese desse gênero tão interessante, aqui está um prato cheio. Poe é um dos maiores escritores do século XIX, um dos mais estudados, mais copiados até hoje. Acho que muito se bebe, né, na praia dele, tanto como poeta como escritor de histórias.
além de ter sido um exímio tradutor. Acho que é uma porta cheia muito bacana essa edição da 34, com tradução do Alexandre Rubner, o Bernardo Eisenberg, do Sérgio Telaroli, 3 craques aí traduzindo Poe. E, bom, esse aqui eu vou reler. Faz muito tempo que eu não leio Poe, com certeza vou mergulhar aí numa tarde nesse universo parisiense protagonizado pelo incrível Dupin. Dupin, Edgar Allan Poe, eu estou falando Poe toda hora, né? Edgar Allan Poe, 34. Por fim, outra cidade, outro momento, o Rio de Janeiro de Fernando Sabino, passeio afetivo pela cidade. Essa é uma série que eu gosto muito, que a Teresa Monteiro tem feito ao longo dos anos. Eu já tinha feito o Rio de Clarice Lispector, o Rio da Carmen Miranda, e agora o Sabino, né, que é um autor que foi tão querido, né, tão lido na sua época, que eu acho que está um pouco esquecido, né? Um autor que depois da morte parece que perdeu um pouco o espaço aqui entre o leitor nacional. Não sei como anda nos sebos os livros dele, né, se ele ainda continua sendo um autor procurado, como a coisa tá, mas eu gosto muito porque ela faz, primeiro, uma pesquisa de imagens muito legal para quem gosta do autor, com uma super reprodução do ambiente de trabalho dele, família, os locais onde ele morou, com esse mapa de onde ele circulava, tem de tudo, aquele ambiente dos anos 50, anos 60, centro do Rio, toda a efervescência entre escritores, essas relações, como a relação dele com a Clarice Lispector, que deu um belo volume de cartas, já publicado aqui no Brasil, primeira edição do Encontro Marcado, com dedicatória a Clarice. É muito legal, assim, eu acho daqueles livros que, ao mesmo tempo, ela tem essa capacidade, né, de recuperar a cidade. Eu acho que esse é um encontro muito feliz, né, entre o escritor e a cidade. A gente aprende muito sobre algumas cidades lendo alguns escritores cujas obras são ambientadas em determinados espaços, né, urbanos. E esse trabalho da Teresa é um trabalho meio de arqueologia, assim, de recuperar esse período por meio dos olhos de um escritor, no caso Sabino, escritor que produziu tanta crônica, uma colaboração tão constante assim com a imprensa, os livros tão importantes, né, com tantos leitores ali naquele momento. Era um escritor que realmente viveu de literatura, um negócio muito raro no Brasil até hoje. Então acho que é um prato cheio para quem gosta. O Rio de Fernando Sabino, passeio afetivo pela cidade, sai pela Autêntica. É uma série O Rio da Literatura. Muito legal. Temos esses 5 aqui. Vou colocar a pilhazinha aqui para vocês, mostrando aqui as lombadas. Fica aí, acho que tem para todos os gostos aqui. Esses estão quentinhos, acabaram de chegar na livraria, ou na livraria mais próxima, ou se na sua cidade não tem livraria, coisa que acontece muito nesse Brasil, talvez a biblioteca, e também se não tiver biblioteca, coisa que também acontece muito no nosso Brasil, talvez numa boa livraria digital virtual. É isso. Terças e sextas estou por aqui. Curte o canal, se inscreve, conta para as pessoas e a gente segue por aqui. Grande abraço, até a próxima.